Glória a Deus. Bom dia, Pai do Senhor, amém? Glória a Deus. Vamos ficar de pé, vamos fazer a nossa leitura nessa manhã, lição de número 11, que vai falar sobre Ezequias, modelo de fé e firmeza. O texto bíblico básico está em 2 Crônicas 32, do 1 ao 8. 2 Crônicas 32, do 1 ao 8. Eu vou ler os ímpares e a igreja os pares. Amém? Diz assim: depois dessas coisas e dessa fidelidade, veio Senaqueribe, rei da Síria, e entrou em Judá, e acampou-se contra as cidades fortes, e intentou separá-las para si. A igreja. Teve conselho com os seus príncipes e os seus varões, para que se tapasse as fontes das águas que havia fora da cidade, e eles os ajudaram. E ele se fortificou e edificou todo o muro quebrado até as torres, e levantou outro muro para fora, e fortificou a Milo na cidade de Davi, e fez armas e escudos em abundância. Esforçai-vos e tende bom ânimo, não temais, nem vos espanteis por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque há um maior conosco do que com ele. Toda a igreja, com ele está o braço de carne, mas conosco o Senhor, nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear nossas guerras. E o povo descansou nas palavras de Ezequias, rei de Judá. Você pode dar um glória a Deus nessa manhã? Quem necessita das orações? Glória, vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, no nome de Jesus, nós queremos nesta manhã te agradecer por estarmos aqui na tua casa, para ouvir a tua voz, ouvir a tua palavra e poder, Senhor, ser grato a ti por tudo. Nós estamos aqui porque nós cremos que se não for a sua mão sobre nós, nós não estaríamos aqui. Nós acabamos de ler que maior aquele que está conosco do que aqueles que estão no mundo. Pai, há uma palavra sobre a nossa vida, sobre a tua igreja, e há uma gratidão em nosso coração nessa manhã. O Senhor nos permitiu chegar até aqui, é porque o Senhor tem algo grande para realizar. Fala ao teu povo, aqueles que já chegaram, aqueles que estão a caminho, que o Senhor venha trazer segurança, Pai. Receba nosso louvor, a nossa adoração. Pedidos aqui, Senhor, pessoas que precisam de resposta, precisam de milagre. Então estende as tuas mãos. Pai, libera uma palavra de vitória sobre a tua igreja. Pai, nessa manhã fala conosco através da tua palavra que será ministrada nessa manhã de escola dominical. Fique à vontade no nosso meio, perdoa os nossos pecados, nossas falhas, e que o teu nome seja glorificado no poderoso nome de Jesus, amém. Você pode dar um glória a Deus aí? Vamos adorar o Senhor. Glória a Deus. Que bom que estamos aqui na presença do nosso Deus para louvar e exaltar o seu nome. Aleluia. Esse é o dia que o Senhor já fez. Alegremos-nos e regozijemo-nos nele. Aleluia. Que teu nome seja adorado, Jesus. Que teu nome seja glorificado e exaltado neste lugar. Em nome de Jesus. Cante conosco. Meu Jesus, salva.
Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor. Com todo o meu ser, com tudo que sou, eu sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos, firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas pra mim. Seja adorado, Jesus. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias eu quero louvar as maravilhas de teu amor. Ele é nosso conforto, consolo e o abrigo, em quem nos refugiamos. A força ao Senhor. Tu és com todo o meu ser, com tudo que sou, eu sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos. Nós te adoramos, Jesus. Que o teu nome seja exaltado. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos, firmado estarei, sempre te amarei.
Glória ao nome de Jesus. Nós te adoramos, Jesus. Aleluia. Que o nome do Senhor seja sempre adorado e exaltado nas nossas vidas. Aleluia. O nosso Deus que pode todas as coisas, que nos deu esse novo dia, essa nova chance, onde as suas misericórdias se renovaram sobre as nossas vidas. Aleluia. Nós te adoramos, Jesus. Tu és. Aleluia. Glória ao teu nome, Jesus. Ele exaltado, Rei exaltado nos céus, eu louvarei. Ele exaltado para sempre, exaltado seu nome, louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, Rei exaltado nos céus. Cante junto conosco. Ele é exaltado, Rei exaltado nos céus, eu louvarei. Ele exaltado para sempre, exaltado seu nome, louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele é o Senhor, só tu és. A verdade, o caminho, a vida. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus, para sempre exaltado. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Exaltado, Rei exaltado nos céus. Aleluia. Glória ao nome de Jesus. Glória a Deus. Você pode exaltar o Senhor aí, meu irmão? Você pode abrir a tua boca nessa manhã para glorificar a Ele. Ele é merecedor de toda a honra, de toda a glória, de toda a adoração. Oh, meu irmão, aproveita essa oportunidade, nas primeiras horas desse dia, de poder declarar palavras para Ele. Ele é digno, Ele é santo. Oh, Ele soprou sobre você, você está aqui nessa manhã. Aleluia, aleluia. Aleluia, você pode aplaudir o Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Pai do Senhor, mais uma vez a todos, se assente glorificando ao Senhor. Como é bom nós estarmos aqui para aprender a palavra. Que bom que você veio nessa manhã para adorar o Senhor. Vamos continuar adorando o Senhor com as nossas ofertas, dedicando a Ele sempre o nosso melhor. E o nosso melhor, quando nós falamos, não é muitas vezes a quantidade, é aquilo que nós separamos para Deus. Quando nós separamos o nosso melhor, quando nós direcionamos o nosso melhor para Deus, aquilo que está no nosso coração, Deus Ele recebe. Então eu não posso entrar, sempre eu falo isso aqui,
Eu não posso entrar por essas portas sem ter algo para entregar para o Senhor. É uma forma de adoração. Nossa adoração não se limita a levantar as mãos, a dar um glória a Deus, aleluia, mas também quando nós entregamos o nosso melhor, a nossa oferta, nossa adoração, nossa gratidão. E nessa manhã, quero incentivar você a entregar o teu melhor para Deus, porque tem pessoas que, não, quero dar uma oferta com força no domingo, quando o culto estiver cheio. Não, às vezes no culto de EBD, que você direciona, Deus abre as janelas do céu sobre a sua vida. Então, os obreiros vão distribuir os envelopes. Faça isso com alegria, faça isso com dedicação. Tenha a maquininha de cartão, que o Senhor possa te abençoar, te fazer prosperar no nome de Jesus.
Levante aí a tua oferta, vamos apresentar ao Senhor. Pai, nós queremos te louvar nessa manhã. Nós queremos te apresentar o nosso melhor, nossa oferta de honra, de gratidão. Abençoa o teu povo, a tua igreja, que venha um tempo de abundância no teu nome. Nós oramos, amém. Os obreiros vão recolher os envelopes. Se você trouxe seu dízimo, você deposita no gasofilaço. Lembrando que logo mais à noite, 18h30, nosso culto de celebração. Convide alguém para estar aqui, para adorar o nome do Senhor conosco. O texto que nós estamos lendo, Neemias 8:10, vamos citar no 3, 1, 2, 3. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Que assim seja, no nome de Jesus. Nessa manhã, os jovens e adolescentes vão para suas classes. Vamos aqui nessa manhã estar ouvindo o pastor Jonatas. Aplauda o Senhor pela vida dele. Amém. Paz do Senhor, irmão. Amém. Vocês estão bem? Estão felizes? Glória a Deus. Esse domingão aí, escola bíblica dominical, tem ninguém com sono aí não, né? Ontem tivemos aqui um jantar de casais espetacular. O pessoal foi avivado com força aqui, né, pastor? Meu Deus. A noite foi uma criança, literalmente. Mas glória a Deus pela nossa igreja, glória a Deus pela sua igreja, meu irmão. Nós estamos numa igreja em que todas as áreas elas são exploradas ao máximo. Tanto com as crianças, quanto com os adolescentes, jovens, casais, seja em qualquer área, nós estamos trabalhando em unidade, porque a nossa igreja tem crescido, a nossa igreja tem avançado, e você também faz parte disso. Então, aqui é uma honra poder participar desse tempo aqui na Levec Anchieta, de poder estar servindo o nosso pastor Marcos, e glória a Deus por isso. Você já está com sua revista aí, meu irmão? Eu pedi para você abrir na sua revista, na lição de número 11, nós vamos falar sobre Ezequias, o modelo de firmeza e de fé. Então, nossa lição vai ser a lição de número 11, vamos falar sobre o rei Ezequias, o rei de Judá, que já é conhecido, muito conhecido nas histórias bíblicas, pela sua fidelidade e confiança no Senhor. Então, nós já lemos aqui o texto bíblico básico, e aí temos aqui o texto áureo. O texto áureo está lá em Isaías, capítulo 38, verso de número 3, que diz assim: Ah, Senhor, lembra-te, peço-te, de que andei diante de ti em verdade e com o coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Antes da palavra introdutória, eu gostaria que você olhasse para esse versículo aí, porque esse versículo ele diz muito a respeito do rei que nós estaremos lendo. Olha a ousadia desse homem de se apresentar diante do Senhor e orar ao Senhor dizendo que o coração que ele tinha era perfeito. E ele foi ao Senhor pedir para que algo acontecesse, e nós iremos abordar ao longo do texto, mas ele se lança diante do Senhor dizendo quem ele era. E uma coisa que ele diz, que o coração dele era perfeito e tudo que ele fez era reto diante dos olhos do Senhor. Ou seja, a pessoa ela precisa estar muito certa de quem ela é, do que ela faz, não apenas em um período da vida, não apenas em um momento, não apenas em uma oportunidade. Ezequias aqui, ele tinha um coração sincero diante do Senhor e ele sabia exatamente quem ele era. Tanto é que no momento de maior angústia da vida dele, ele faz essa oração. E nessa oração ele fala acerca de quem ele era, para pleitear diante de Deus o que ele precisava. Aqui tem uma chave, mas nós estaremos aprendendo um pouco mais ao andar da nossa lição. Passa aí para mim, por favor. Qual é o nosso objetivo da aula de hoje? Nosso objetivo da aula de hoje é saber que, em um tempo de apostasia de Judá, que era o reino do sul, Ezequias renovou a aliança com o Senhor, restaurando a adoração e restaurando também o templo. Então, a gente vai ter esse objetivo de saber sobre isso e também compreender de que o Senhor livra aqueles que nele confiam e também protege
poderosamente. E responder as seguintes questões: quais atitudes de fé Ezequias demonstrou e quais foram as suas atitudes equivocadas? Então, na nossa lição de hoje, nós estaremos passando por todos esses 3 pilares aqui, e quando você sair, você vai estar com isso gravado aí no seu coração, no entendimento a respeito do rei Ezequias e o tempo histórico em que ele governou a nação de Judá. Então, vamos para a introdução? Na Escritura, observa-se que antes do cativeiro babilônico sobrevir sobre Judá, Ezequias promoveu um grande avivamento em seu reino. Então, em 2 Crônicas, capítulo 29, vai estar abordando sobre esse grande avivamento que Ezequias ele promoveu. O diferencial é que o governo consistiu no fato de que ele ter andado no caminho de Davi e não de seu pai Acais. Ou seja, o rei Ezequias ele veio para mudar um tempo. A gente conhece muito bem esse período histórico, agora que a gente está lendo ainda mais esse período dos reis, né? Dessas lições, já passamos por 11. Se você for ver aqui, estudar e analisar e comparar cada rei, você vai saber que cada rei ele fez atos terríveis. Cada rei tinha um calcanhar de Aquiles. E ainda, em alguns casos, eles iriam ainda além. Eles abandonaram totalmente a fé. E é por isso que se usa essa palavra, apostasia. Eles abandonaram a fé, eles largaram tudo e viraram de costa para Deus. Então você vê o momento de cativeiro do povo de Israel, você pode analisar que é justamente uma colheita desse tempo aqui que nós estamos estudando e aprendendo. Então, tanto o cativeiro babilônico, tanto também lá o cativeiro com Medo-Persa, todos aqueles cativeiros ali, era uma herança de homens, né, reis, que olharam para si, olharam para dentro de si e passaram a governar a sua vida à medida como o que eles mesmos achavam e abandonaram aquilo que Deus ele tinha como direcionamento, como estatuto, como regra e manual de fé. Mas a Bíblia vai dizer, e justamente nesse rei especificamente que nós estamos lendo, né, aprendendo aqui hoje, Ezequias ele não foi como seu pai, mas que ele seguiu o caminho de Davi. Que Davi, até hoje, é considerado o maior rei de Israel de todo aquele tempo. Então, tem gente que considera muito mais Davi, os judeus. Tem muitos judeus que consideram Davi e Moisés ainda acima de Jesus. Para você ver o quanto esses caras marcaram a história da civilização humana. Então, o judeu ele não crê que Jesus é o Messias. Então, ele vai olhar para Moisés e vai olhar para Davi como realmente os 2 maiores figuras de liderança. Só que nós, cristãos, entendemos que Jesus é o Messias, ele veio, povoou a terra como um mandamento e um cumprimento de promessa, e ele voltará para levar novamente a sua igreja. Amém? Você crê nisso aqui? Tem mais alguém que crê nisso? Então, nós cremos que Jesus é o Messias e a gente está aguardando a vinda dele. Mas, para os judeus, Davi e Moisés foram os grandes nomes. E Acais, que foi o pai, né, de Ezequias, ele fez governo assim, totalmente deplorável. Graças a Deus que o coração de Ezequias não seguiu, né, os ensinamentos de seu pai e os exemplos de seu pai. Amém? E aqui, sob a influência de Acais, Judá desviou-se tanto dos caminhos do Altíssimo quanto Israel. Ele confeccionou ídolos, ofereceu incenso nos altos e queimou seus filhos em sacrifício. Então ele tinha lá uma forma de adorar aos deuses, às imagens, aquilo que eles levantaram, e uma das formas de adoração era o sacrifício do seu próprio filho. Então, o pai de Ezequias, Acais, fazia todos esses rituais. E presenteou o soberano assírio com utensílios da casa do Senhor e adorou os deuses dos reis de Damasco. Não contente de sacrificar os seus próprios filhos, Acais ele pega os utensílios do templo, pega aquilo que simbolizava a presença de Deus e presenteia as civilizações, que ali no caso a Síria, com aquilo que estava dentro da própria casa do Senhor, o próprio utensílio. Então ele faz isso para se desvencilhar daquilo que tinha ainda como memória do Deus que governava todo Israel. Então ele se desfaz de tudo aquilo e também adora os reis
e os deuses dos reis de Damasco. Então, esse foi Acais, o pai de Ezequias. Mas quando a gente olha para Ezequias, a gente tem uma esperança, irmão. Qual é a esperança que a gente tem quando a gente olha para Ezequias? Que por mais que a gente receba na nossa mão alguma coisa ruim, seja geneticamente falando, seja uma herança, seja um presente de alguém, Deus, ele consegue, através do nosso coração, tudo aquilo que a gente adquire de maldição, através da presença de Deus na nossa vida, transformar que aquilo que era maldição em bênção. Então a gente recebe a herança que for, seja dos nossos ancestrais, seja dos nossos avós, seja dos nossos pais, mas você pode olhar e falar assim, caraca, meu pai foi assim, minha mãe foi assim, a minha família toda foi assim. Mas a partir da revelação de Deus, de quem Ele é, o quanto Ele se importa com você, já é mais que o suficiente para que a partir de você seja construída uma nova geração e um novo legado. E a nossa oração é de agradecimento, que hoje você tenha essa oportunidade de estar sentado aqui aprendendo da palavra, estar em comunhão com Deus. O que você está fazendo? Você está enchendo o seu coração de heranças positivas para ser liberadas para os seus filhos, para os seus netos, e eu tenho certeza que toda a sua descendência usufruirá daquilo que hoje você vive cotidianamente, que nada mais é do que você estar na presença do Senhor, amém? Então Ezequias, ele pega isso como uma herança e consegue transformar aquilo que era maldição em bênção. E o tópico de número 1 vai dizer assim, ó: apesar de Ezequias ser filho de Acais, o ímpio, ele foi um dos melhores reis de Judá pôde ter, pois possuía qualidades notáveis. Procurou eliminar a idolatria de Judá, bem como os santuários locais, também reabriu e restaurou o templo de uma forma jamais vista antes, restabelecendo o culto ao Senhor. Então a gente falou sobre isso. Ele consegue ver um Israel, um Judá, né, o Reino do Sul, totalmente quebrado espiritualmente, e ele consegue identificar exatamente o que aconteceu para que eles estivessem vivendo aquela decadência espiritual. E além de chorar, além de se arrepender, muito mais do que isso, ele começa a construir, ou seja, reconstruir aquilo que foi perdido, reconstruir aquilo que foi destruído pelos seus pais, reconstruir a história que um dia foi uma história de milagre, uma história de bênção. Então, através dele, ele sentiu essa necessidade. Ele teve aquela sensibilidade de encontrar algo que precisava ser melhorado. E essa sensibilidade fez com que ele não sentisse apenas remorso, né, e aquele sentimento de arrependimento, porque às vezes o nosso sentimento de arrependimento, ele provém de uma perda, e por algo acontecer de ruim negativamente, a gente se arrepende. Não é assim com você também? Por exemplo, você perde um dinheiro. Eu lembro quando eu ia numa padaria comprar pão, eu era pequeno, perdia dinheiro no meio do caminho, e eu ficava 2 horas tentando encontrar o dinheiro que eu achava. E para chegar em casa e falar para os meus pais que eu perdi o dinheiro do pão, era um sentimento de uma tristeza por aquilo que você perdeu, porque aquilo ali era importante. Mas, muito além desse sentimento, esse exemplo é um exemplo bem chula mesmo, mas é esse sentimento mesmo de alguma perda que causa em nós um remorso. Só que remorso é diferente de arrependimento. O remorso é quando você perde algo e você se entristece apenas pelo que você perde. O arrependimento é não. Além de você se arrepender, além de você se entristecer, você tenta voltar lá e fazer tudo novamente para consertar aquilo que estava errado. Então, por isso que na vida do cristão, nós precisamos ser movidos não por remorso, e sim por arrependimento. Então, esse arrependimento de Ezequias fez com que ele não sentisse tristeza apenas, não se lamentasse por Israel estar vivendo aquele momento de decadência espiritual. Mas aquele momento ali fez com que ele se arrependesse a ponto de tem alguma coisa errada, e sou eu que estou no trono, sou eu que estou na autoridade, sou eu que estou numa posição de destaque, então eu exerço uma influência, então é a influência que Deus me deu, e a autoridade que Deus me deu, o poder que Deus construiu na minha vida, vai ser utilizada não apenas para eu subjugar o povo, não apenas para eu colher os louros e os frutos da minha posição, mas para fazer uma reforma espiritual e voltar o povo novamente para o Senhor dos Exércitos. E foi justamente isso que ele fez. Ele renovou essa aliança com o Senhor. E aqui está escrito aqui, ó, Ezequias, logo no primeiro mês do primeiro ano de seu reinado,
abriu as portas do templo, ordenando o seu reparo. Ele convocou os sacerdotes levitas, reunindo-os na praça, a oriente do templo, e dirigiu-lhes a palavra nesses termos: ouve-me, ó levitas, santificai-vos agora, e santificai a casa do Senhor, Deus dos vossos pais, e tirai do santuário a imundícia. Então ele reúne os sacerdotes, eles reúnem os levitas, porque naquele tempo, como o povo ele estava totalmente voltado para seus próprios prazeres, o sacerdote acabou perdendo a função do sacerdócio. Os levitas acabaram perdendo a função dos levitas, ou seja, eles eram, mas não exerciam. Eles eram, mas não faziam. Então acabam se distanciando do próprio templo. Como o templo ele estava totalmente quebrado naquela época, o que Ezequias fez? Ele traz novamente, ele convoca todos os sacerdotes, convoca todos os levitas e fala assim: ó, vamos nos santificar, vamos nos arrepender, e o que vai acontecer? Santificai a casa do Senhor, ou seja, tira tudo aquilo que está lá que não pertence a Deus. Então essa foi uma das maiores reformas naquele povo de Judá através do rei Ezequias. Então ele teve essa acessibilidade, ele como rei ele poderia fazer, mas ele entendeu que existiam pessoas específicas chamadas para aquilo. Então quando o rei, o pastor ele até pregou sobre isso, né? Quando o rei quer fazer a função de sacerdote, ele faz isso. Não, ele tem pessoas que são consagradas, tem pessoas que são chamadas especificamente para fazer isso. Então, o que eu vou fazer? Eu vou chamar essas pessoas, reunir elas e vou convocar uma grande santificação para que a gente consiga reavivar a chama que um dia ardeu em Judá a partir dessa reforma. Então, a partir de Ezequias, houve essa renovação da aliança do Senhor. Tópico 1.1. A restauração da adoração e também do templo do Senhor. Ezequias creu no Senhor, o Deus de Israel, e persistiu em uma restauração religiosa nacional, que foi marcada pela retirada dos lugares altos e pela demolição dos ídolos. Além disso, reabriu o templo com seus sacrifícios e cantores e ainda celebrou a Páscoa conclamando o povo ao arrependimento. Então aqui, meu irmão, tem algo bem importante a gente abordar. Além dele fazer toda essa reforma, além dele fazer essa limpa e tirar todos os ídolos, ele inclusive tirou, não sei se você lembra, que aqui na sua revista está lá em Números capítulo 21, do verso 4, que Moisés, uma vez, ele precisou se levantar com uma serpente de metal para o povo adorar. Números capítulo 21, verso de número 4 ao 9. Depois você anota aí. Ele coloca esse ídolo, né, entre aspas, uma imagem dessa serpente, para que o povo vá diante da serpente e adore essa serpente com o objetivo de cura do próprio povo, sarar o próprio povo. Então, esse foi um mandamento do próprio Deus. Deus que mandou realizar essa imagem, foi um direcionamento de Deus para Moisés. E essa imagem constava ainda no templo. Então, quando Ezequias ele vai fazer a limpa, ele vai também tirar, inclusive, essa serpente de metal. Por quê? Porque aquela serpente de metal foi levantada especificamente para aquele tempo do povo no deserto. Não era justamente para levar adiante. Tanto é que Ezequias, quando ele promove essa limpa, ele pega até mesmo essa serpente e descarta. Então, ele faz isso até mesmo com algo que Moisés instituiu, porque aquilo que Moisés instituiu ainda continua estando abaixo do que o próprio Deus nos garante através da sua própria palavra. Amém, irmão? Então, nós temos também aqui, aí ele voltou com os sacrifícios, com os cânticos, com a Páscoa, e aí voltou novamente aquilo que o povo, através de Deus e através das suas leis, estava instituindo. Todas as festas, voltou como eram antes. Então, essa restauração partiu também do rei Ezequias, que foi a restauração da adoração, a restauração do templo e também o resgate de todas as festas que o povo de Israel promovia. E temos aí o tópico 1.1, que é o contexto 1.2, perdão, que é o contexto geopolítico.
Durante o governo de Ezequias, o poderio militar e político dos assírios afligia o mundo antigo e começava a ameaçar fortemente Judá. É importante ressaltar que, sob o governo de Acais, Judá pagava tributos ao assírio, mas Ezequias, no 4º ano de seu reinado, rebelou-se contra Senaqueribe, interrompendo os pagamentos dos tributos. Aí eu queria que você abrisse comigo aí em 2 Reis, abre juntamente comigo aí rapidinho, 2º livro de Reis, capítulo de número 18. A gente vai dar uma lida nesse contexto geopolítico. Vamos ler aqui primeiro, depois eu abordo. Vocês acharam? Diz amém. 2 Reis, capítulo 18, verso de número 7. Vamos começar a ler do verso de número 6. E diz assim, a minha versão é um pouco diferente. Porque ele se apegou ao Senhor e não se afastou de segui-lo, mas guardou os seus mandamentos, os quais o Senhor ordenou a Moisés. E o Senhor esteve com ele, e ele prosperava para onde quer que saísse. E ele se rebelou contra o rei da Assíria, e a ele não serviu. E aqui está relacionado a esses impostos que a gente está abordando aqui nesse contexto geopolítico. Então, olha para cá. Nesse contexto mundial que nós estamos vivendo hoje, na atualidade, ele se assemelha um pouco com esse momento que Judá estava vivendo com a Síria. Por quê? É como se hoje a Ucrânia, que está vivendo essa guerra, né, que vê o domínio do povo russo infinitamente maior, mais poderoso, mais rico, com mais número de soldados, mais informações e mais material bélico, você vê esse poderio subjugando uma nação menor. E aí você imagina essa nação menor, o povo de Israel. Sendo aqui que Israel já é um país pequeno, mas quando você vê que naquela época Israel estava dividido em 2, você já consegue perceber que aquilo que era pequeno conseguiu ser menor ainda. Então, era muito grande a diferença de um povo contra o outro. Então, esse contexto geopolítico era o seguinte, piora quando a Assíria não apenas comanda Judá, não apenas comanda aquela região, mas comanda o continente. Porque se você vê historicamente, nações que se levantavam, nações que geraram grandes poderes, eles exerciam uma dominância continental e não apenas nacional. Então, por exemplo, você vê o Império Romano, né? Você vê o grego, você vê a Babilônia, são impérios que dominavam não apenas um território, mas dominavam todo o continente. Então, tudo passava por eles. Então, o fato deles ter essa influência, geraram que todos aqueles que estavam debaixo dessa influência tivessem que pagar impostos, tivessem que molhar a mão dos caras que estavam no poder. Hoje não acontece isso não, mas naquela época já acontecia. Então, você precisa entender isso aqui, que quando Ezequias ele decide se rebelar, não é uma rebelião como a gente imagina hoje não, né? Porque se hoje já tem uma guerra dessa, imagina naquela época. Então, o que ele fez, o texto vai nos garantir o porquê ele fez. Porque ele se apegou ao Senhor e não afastou de segui-lo. E o Senhor esteve com ele e ele prosperava onde quer que saísse. Meu irmão, é muito favorável a gente tomar atitudes ousadas quando nós olhamos o Senhor fazendo as coisas na nossa vida. É muito mais fácil. Então, quando você vê que você está passando aquele período na vida, né, que tudo que você faz dá certo, não sei se você já passou por isso, você acha assim, caraca, isso aqui não tem como dar certo, aí você faz, e aquilo ali acontece, e aí você se anima, e aí você vai além, e aí o que você vê? Caraca, Deus está comigo. É exatamente esse sentimento aqui que o rei Ezequias tinha, que fez com que ele se levantasse contra essa poderosíssima nação, irmão. Mas o que ele estava fazendo aqui, aos nossos olhos naturais, ele estava assinando um decreto de morte para o povo de Judá.
Mas ele não olhou com isso, ele falou assim, o Senhor está comigo, então eu estou debaixo da mão do Senhor, então eu não tenho que pagar imposto para aquele que é ímpio, eu não tenho que pagar imposto para aquela pessoa que, né, não tem nada a ver com aquilo que eu acredito. E ele fez com que aquela nação virasse os olhos contra Judá. Olha o ponto que Ezequias chegou. Então, esse era o contexto geopolítico daquela época, e isso não fez com que Ezequias se apequenasse ou se amedrontasse. Então, eu queria liberar uma palavra para você aqui nessa manhã, meu irmão. Maior é o que está com você, amém? O Deus de Israel, o Senhor dos exércitos, é aquele que está contigo. Ele guerreia as suas guerras, Ele está ao seu lado, Ele abre o caminho, Ele vai à sua frente. Pode ter certeza que quando Deus ele te chama para um lugar, Deus ele está lá antes de você chegar. Então não se amedronte porque existem os desafios da nossa vida, mas o Senhor nos garante para que essa nossa caminhada seja uma caminhada de sucesso, independente da altura do nosso adversário, independente do tamanho do poder do nosso adversário, maior é o que está com você. E nós temos aqui repetido e para você entender e colocar no seu coração. Se você se sentir sozinho, se você se sentir solitário diante de todos os desafios da vida, você com Deus já é maioria, porque Deus criou os céus e a terra e Ele pleiteia com você todos os seus desafios e também todas as suas guerras. Você crê nessa palavra? Deixa eu beber uma água aqui. Está fazendo sentido para alguém aqui nessa manhã, irmão, essa palavra? Pode passar aí o tópico de número 2. O inimigo aproxima-se de Judá. Quando os assírios cercaram o reino do sul, o reino do norte já não existia como nação, pois fora deportado para esse mesmo império. Ezequias, então, após perder as cidades e estar com a capital cercada pelo inimigo, tentou subornar o rei para não serem exportados. A Bíblia relata que como Senaqueribe atacou Jerusalém e como Deus miraculosamente que preservou a cidade. Então, aqui no tópico número 2, vai falar do contexto da estratégia que Senaqueribe tentou usar para cima do reino do sul, que é o reino de Judá, no qual o rei Ezequias governava. Mas, quando ele viu que aquele exército voltou-se contra ele, ele tentou negociar a não invasão do Império Assírio a Judá, porque ele sabia que nessa batalha não tinha como ele guerrear. Então, nesse período aqui, tem depois se você quiser anotar para você ler, 2 Reis, capítulo 17, e 2 Reis, capítulo 18, do 13 ao 16. Vamos aproveitar que a gente tá com a sua Bíblia aberta? Abre aí comigo em 2 Reis 18, capítulo 13. Aproveita aí que você está com a sua Bíblia aberta, nós estamos na escola dominical, vamos ler aqui a Bíblia. Alguns textos você anota aí para depois rever em casa, outros a gente vai abrir a Bíblia aqui para a gente ler juntos e ter essa contextualização de uma forma mais clara. Capítulo 18 de 2 Reis, verso de número 13. Vai dizer assim, no 14º ano do rei Ezequias, Senaqueribe, rei da Síria, subiu com todas as cidades fortificadas de Judá e as tomou. Ezequias, rei de Judá, enviou ao rei da Síria Laquis, dizendo: tenho ofendido, retorna-te de mim, aquilo que tu impuseres sobre mim, desejo suportar. E o rei da Síria indicou a Ezequias, rei de Judá, 300 talentos de prata e 30 talentos de ouro. Ou seja, aqui foi a forma de negociação do rei Ezequias. Quando ele viu que praticamente toda Judá estava sitiada, apenas a sua capital ainda sobrevivia, ele manda um mensageiro até o rei Senaqueribe, para dizer assim: ei, eu agi mal contra você. Não era para eu ter parado de pagar os impostos, até porque eu não tenho força bélica para sair na mão contigo, não. Então, eu me arrependo aqui e peço perdão. Mas antes de eu voltar a pagar os impostos, então, volta-te para onde você veio, ou seja, saia de todas as cidades situadas de Judá. Quando você sair, eu volto a pagar os impostos. Eu volto a fazer aquilo que eu parei de fazer. Eu volto a fazer aquilo que irritou você. Ou seja, ele negociou com o Senaqueribe para a sua própria vida. Ele tentou negociar, porque a primeira coisa que a gente tem, né,
é tentar sair de um problema. Só que muitas das vezes, ao tentar resolver um problema pelo qual nós estamos, ou fomos colocados, ou então nós nos colocamos, ao tentar consertar esse problema, muitas das vezes a gente consegue piorar mais ainda. Então, essa forma de negociação não foi suficiente. Ele já estava pronto para invadir e acabar com tudo. Não foi suficiente essa negociação de Ezequias. E a gente vai ler isso aqui, ó. E aí, ó, tópico 2.1, diz assim, ó: ao perceber que Jerusalém estava totalmente cercada, Ezequias tenta impedir a invasão inimiga, dizendo que pagaria Senaqueribe, quisesse com a condição que saísse de Judá. Mesmo enviando prata e ouro e grande exército da Síria, continuava avançando rapidamente. A intenção era encurralar os judeus no aqueduto, ou seja, uma posição de boa visibilidade. Então, aqui é uma das estratégias que Senaqueribe ele tinha para tomar Judá, que era entrar por esse aqueduto, que é uma saída de águas. Então, não adiantou de nada Ezequias tentar negociar com Senaqueribe. Então, o que fica aqui de lição para mim e para você? Vai ter coisa na nossa vida, meu irmão, que as nossas mãos não vão conseguir desfazer os laços que acontecem na nossa história, não, cara. Às vezes, você se vê como uma pessoa muito inteligente, muito perspicaz, muito sagaz, e aí fala assim, não, qualquer coisa eu dou o meu jeitinho. O brasileiro carrega isso, né? Se acontecer alguma coisa, eu vou, falo, acontecer alguma coisa, eu vou, negocio e me saio dessa aqui. Vão ter situações que até você pode sair, mas vão ter outras, meu irmão, que não adianta. Quanto mais você tentar melhorar, mais ruim é osso, né? Fica pior, né? Melhorar aqui o português. Quanto mais você tentar melhorar, pior vai ficar. Então, meu irmão, quando nós temos alguém chamado Jesus na nossa vida, o Espírito Santo, busque estratégias, porque através da estratégia que o Espírito Santo te dá, com certeza a saída vai ser infalível. Agora não, às vezes a gente perde até mesmo essa acessibilidade. Ou seja, vai passar as situações, a gente até esquece que nós somos servos de Deus e a gente vai querer colocar as carroças na frente do boi. Mas não é assim não, meu irmão. Nós carregamos a presença do Senhor. E a presença do Senhor, ela é real na sua vida. Então, todas as vezes que você se sentir encurralado, ou então alguém colocar a faca no pescoço, possa ter certeza que às vezes a sua inteligência não será capaz de te livrar. Mas as estratégias do Espírito Santo, elas serão infalíveis na sua vida e com certeza Ele vai te dar o escape dessa situação e você vai reverter o quadro que muitas das vezes nós mesmos nos colocamos. Amém? Você recebe essa palavra? Então vamos aprender com Ezequias isso aqui e carregar para a nossa vida. Amém? Então ele cercou Israel e já foi para tentar invadir. Tópico 2.2. Os assírios pretendiam incitar a população uma rebelião contra o monarca do sul. O exército designado para aquela missão era comandado por 3 altos oficiais. Eles dirigiam terríveis ameaças ao reservatório de água da cidade e afirmavam que nenhum poder, fosse ele humano ou divino, pudesse evitar a vitória de Senaqueribe sobre Jerusalém, com o objetivo de fazer o povo se render. Então, uma das estratégias do rei da Síria nada mais é do que amedrontar o povo de Judá. E muitas das vezes as pessoas não precisam nem nos ameaçar, né? Nós já nos sentimos ameaçados. Mas eles ali ainda foram piores, que eles falaram exatamente o que iria acontecer. E ele ainda foi enfático em dizer, nenhum poder, seja ele humano ou então divino, pudesse evitar a vitória de Senaqueribe. Isso aqui me relata muito alguns acontecimentos da nossa história. Você vê aí Beatles, quando um dos seus integrantes vai dar uma entrevista e fala que eles eram mais populares do que próprio Jesus Cristo. Você vê na história, quando você vai ver o filme Titanic, ler sobre o Titanic, eles começaram a dizer que nem Deus era capaz de quebrar ou derrubar ou fazer com aquele navio afundar. Ou seja, todas as vezes que o inimigo quiser usar o nome de Deus na nossa guerra, meu irmão, pode ter certeza que a nossa vitória já é certeira, porque eles não mexem mais com você, eles acabam mexendo com o seu Deus, e Deus ele não se deixa escarnecer, ele vai fazer com que todos aqueles que se levantam em nome dele
serão envergonhados. Então, quando alguém fala a respeito de Deus de uma forma direta, ou a respeito de você, que é criatura do próprio Deus, meu irmão, esqueça, não é contra você essa guerra. Deus, ele toma para ele e fala assim: ei, quando eles mexem com você, mexem comigo, e quando eles mexem comigo, não fica um só de pé, porque o meu nome sempre irá prevalecer. E assim também Deus fez com o reino de Judá. Essas foram as ameaças. Tópico 2.3 é justamente a questão espiritual, que é a resposta profética. Ezequias, ao ouvir a notícia, ele rasga as suas roupas em sinal de tristeza. Naquele tempo era muito comum. Você vai ler a Bíblia, muitos homens falando que se rasgam as vestes, jogam pó e cinza na sua cabeça. É justamente para dizer que aquele momento ali, eles não são nada, não são ninguém. Eles são o pó da terra. Então, quando eles rasgam a sua veste, é um sinal mesmo de: eu não tenho mais esperança. Isso aqui é a única coisa que me resta. E ele rasga a veste e, com tristeza, dirige-se ao templo. Aonde que ele se dirige, irmão? Aonde que eles se dirigem? Ao templo. E em seguida, mandou que os sacerdotes fossem falar com o profeta Isaías. A Bíblia vai nos dizer que Isaías entregou uma mensagem, que está lá em 2 Reis 19:6. Não temas as palavras que ouviste. Eis que meterei nele um espírito e ouvirá um ruído e voltará para a sua terra. A espada o farei cair na sua própria terra. Deus, ele fala através do profeta Isaías para que aquele povo não ficasse temeroso. Porque o que iria acontecer? O exército inimigo, eles não iriam invadir, eles iriam voltar de onde eles vieram, e ao voltar de onde eles vieram, eles mesmos iriam morrer à espada. Ou seja, Israel, povo de Judá, não precisaria nem lutar contra esse próprio povo. Então essa foi a resposta profética, né? Foi o juízo de Deus para cima dos próprios assírios. E aí o tópico 2.4 vai ter aqui a oração lindíssima do profeta, do rei Ezequias. Então, tanto no livro dos reis quanto no livro de Isaías, eles vão narrar essas ameaças que Ezequias sofreu por parte dos assírios. O rei de Judá optou em escolher a melhor opção diante do absurdo, que é entregar a Deus a segurança de todo o seu reino. Ele tinha duas opções: ou ele ficava em temor, ou então ele pegava aquele temor e transferia a sua confiança para Deus, e assim ele o fez. Ele tomou essa atitude. Então, abra aí comigo em 2 Reis, capítulo 19, verso número 35 ao 37. Abra sua Bíblia aí rapidinho que a gente já está terminando. 2 Reis, capítulo 19, do 35 ao 17. E diz assim: e sucedeu, pois, que naquela noite o anjo do Senhor saiu e feriu no acampamento dos assírios 185.000. E quando eles se levantaram de manhã cedo, eis que eles eram todos corpos mortos. Assim Senaqueribe partiu, retornou e habitou em Nínive. E sucedeu que, enquanto ele estava adorando na casa de Niroque, o seu deus, de Adramaleque e Sarezer, seus filhos o feriram com a espada, e eles escaparam para a terra da Armênia. E Esar-Adom, o seu filho, reinou em seu lugar. Esse aqui foi o resultado da palavra profética proferida por Isaías a respeito do exército da Síria e também de Senaqueribe, ou seja, o seu próprio filho o matou, o seu próprio povo o matou. Essa é a forma que Deus utiliza. Ele pega os sábios e utiliza a astuta dos sábios para que eles mesmos se tornem ignorantes. Essas são as formas que Deus trabalha na nossa vida, meu irmão. Você precisa estar atento a isso aqui, porque é um princípio que nós estabelecemos como prioridade na nossa casa. Então, nós lemos aqui também o tópico 2.5, que é o próprio anjo do Senhor que destrói os exércitos. Então, o exército está lá, os anjos do Senhor lutaram aquela guerra, feriram o povo, aqueles que sobraram voltaram para a sua terra, e Senaqueribe é assassinado pelos seus próprios filhos. Então, com esse episódio na história de Ezequias, aprenderam que Deus permitiu, sim,
que Senaqueribe cercasse e deportasse outros povos. No entanto, o mesmo Deus derrotou um dos maiores impérios orientais da antiguidade. Meu irmão, é isso que Deus faz. Deus, ele permite que algumas situações aconteçam para que ele demonstre o poder dele na sua vida. São situações que você passa para que as pessoas olhem para você e falem assim: rapaz, esse Deus que ela serve é muito grande. Esse Deus que ele serve é muito grande, porque qualquer outra pessoa, debaixo dessas ameaças, debaixo desse momento terrível, qualquer outra pessoa tirava a própria vida, fugia, saía de casa, se separava, mas não, ela permaneceu, ele permaneceu fiel, e olha o que ele tem como resultado: o nome do Senhor será engrandecido na sua vida, as pessoas irão testemunhar do poder de Deus e o que ele é capaz de fazer por amor a você, meu irmão. Então permaneça, seja igual a Ezequias, decida confiar plenamente no Senhor, porque é o mesmo Deus que permite que as tribulações venham, o mesmo Deus que permite que as tempestades chegam, é o mesmo Deus que tem autoridade, que vai liberar uma palavra: ei, tempestade, cessa-te, ei, mar, cala-te, ei, vento, se aquiete, porque eu sou o Deus que governa até mesmo pelas situações climáticas, e o que mais eu não posso fazer por amor ao meu povo. Então, meu irmão, se prepare, que Deus está guerreando as suas guerras, e você sairá daqui com um testemunho de vitória do que Deus ele faz. Você crê nessa palavra, meu irmão? Último tópico aí para a gente finalizar, tópico de número 3, as lições de Ezequias. A superioridade humana estava nas mãos dos assírios, não bastasse o quantitativo militar e sua força bélica. A gente até abordou um pouco sobre isso. Mas naquele momento, Judá estava sitiado e não havia qualquer sinal que forças aliadas estivessem dispostas a lutar em favor do sul. Você lembra que quando eu fiz o comparativo entre Ucrânia e Rússia? O motivo da guerra, o estopim, o motivo que a Rússia ela pega é justamente isso. É o povo ucraniano, o governo ucraniano se aliar à OTAN, que é a organização que é dos Estados Unidos, e com vários aliados que são contra a Rússia. Só que ele faz essa aliança com os Estados Unidos, mas na hora da guerra, quem que ajuda? Quem que vai se levantar contra a Rússia para guerrear? E hoje manda o quê? Manda a carta: ó, Putin, por favor, pare a guerra. Por favor, baixe as armas. Toma aqui uma flor. Desarme-se. Não é assim que funciona. Não é assim que hoje acontecem as coisas. Então, a gente precisa até estar mesmo ligados com as alianças que nós fazemos, para que as próprias alianças no qual a gente se aliancia podem nos colocar numa situação de desconforto. Mas se Deus permitir qualquer tipo de se levante contra nós já sabemos o que Deus ele é capaz de fazer. Então, é uma dessas alianças que nós temos aqui como lições de Ezequias, que apesar de ter preparado para a guerra, ele confiava que o Senhor lhe traria a vitória. Isso aqui é muito importante. Meu irmão, se Deus não intervisse na história de Ezequias, Ezequias estava preparado para a guerra. Se Deus ele não fizesse, Ezequias estava preparado para a guerra. Porque na cabeça de Ezequias, se Deus ele não interferisse naquele momento, ele ia assim mesmo. Mas ele iria na força do seu braço. E a tendência é que ele não permanecesse. Então, o que acontece? Qual é a lição que nós podemos extrair disso aqui? Mesmo diante de todas as dificuldades que a gente tem, a gente precisa estar preparado. A gente precisa estar com o nosso entendimento, dizendo assim: ei, eu estou numa fase muito boa agora. Né? Igual você vai dizer assim: eu estou com muito dinheiro no banco agora. Sabe? Está tudo acontecendo, tudo fluindo. Mas você precisa estar preparado. Se acontece alguma coisa, não é nem pessimismo isso aqui não, é você estar com o coração pronto para qualquer coisa, porque o que acontece na sua vida material vai influenciar em quem você é. Então, se isso influenciar, você é uma pessoa totalmente influenciável pelas circunstâncias. Mas o que nós aprendemos aqui com a palavra é que a gente precisa estar influenciável pela presença de Deus, irmão. Mesmo que você chegue numa posição em que você tenha dinheiro, muitas posses, e do nada você perca tudo, que pode acontecer, mas nós repreendemos isso aqui, amém? Repreendemos com força. Meu irmão, você precisa entender: ei, Deus ele deu, Deus ele tomou, e eu não sou aquilo que eu tenho, eu sou aquilo que eu sou em Deus, a minha imagem e semelhança, porque o Deus que Ele me deu é o Deus que pode me dar em dobro.
Então fica uma palavra de esperança para você. Ele confiava no Senhor, mas estava preparado para a guerra. Nós estamos confiando no Senhor, mas precisamos estar preparados para os tempos de adversidade, porque possa ser que se levante, possa ser, mas se levantar, Deus ele vai triunfar sobre a nossa vida. E se não levantar, nós iremos testemunhar da benevolência do Senhor e partiremos aqui para uma nova história de vida. Tópico 3.1, clame ao Senhor. Algum tempo depois, Ezequias recebeu, por intermédio de Isaías, a mensagem de que deveria preparar-se para a sua morte, e ficou angustiado. Então o rei se coloca diante de Deus em oração, recebendo pronta resposta à sua súplica. Então, abra aí comigo o capítulo 38 do livro de Isaías. Isaías, capítulo 38. Capítulo 38 de Isaías. Verso de número 1. Enquanto você acha aí, eu vou beber mais um pouquinho d'água. Está terminando já, irmão. Você está entendendo que o Espírito está falando conosco nessa manhã aqui? Capítulo 38, verso de número 1. Naqueles dias esteve Ezequias enfermo à beira da morte. E Isaías, o profeta, filho de Amós, veio até ele e lhe disse, assim diz o Senhor, coloca a tua casa em ordem, meu Deus, que palavra, coloca a tua casa em ordem, pois tu morrerás e não viverás. Meu irmão, imagina tu receber uma palavra dessa, eu até bato no profeta. Está repreendido, eu não recebo essa palavra não, mas foi essa palavra que Ezequias recebe. E o que ele faz? Ele não reage ao profeta, ele reage à profecia. E aí, verso de número 2, então Ezequias virou a sua face em direção ao muro e orou a quem, meu irmão? Orou ao Senhor. E disse, lembres agora, ó Senhor, eu te suplico, eu tenho andado perante a ti em verdade e com perfeito coração, e tenho feito o que é bom aos teus olhos. E Ezequias chorou profundamente. Então veio a palavra do Senhor a Isaías dizendo, vai e dize a Ezequias, portanto, diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai, eu tenho ouvido a sua oração e eu tenho visto as tuas lágrimas, eis que eu acrescentarei os teus dias mais 15 anos. Meu irmão, é no momento em que Isaías declara essa palavra para o rei, é o tempo do rei virar para o muro e orar ao Senhor. E no mesmo instante que Ezequias, ele ora, ele clama, ele chora, e ele fala para Deus que ele tinha o coração de uma forma perfeita diante ao Senhor, Deus, ele responde e manda Isaías voltar ao rei e refazer a profecia, e vai falar assim, ei, eu tenho visto as suas orações, eu tenho visto as suas lágrimas, eu tenho visto que você é um rapaz, um cara fiel, então estou acrescentando mais 15 anos na sua vida. Meu irmão, a Bíblia fala que nós não conseguimos colocar mais um côvado na nossa estatura, nem estender nossos próprios anos de vida, mas nós servimos a um Deus que pode fazer isso. Você não pode fazer isso com você mesmo, mas o seu Deus, ele pode. Mas primeiro nós precisamos andar irrepreensíveis na presença do Senhor. Então que o coração de Ezequias seja o nosso coração. Como assim, pastor? O nosso coração perfeito diante de Deus, o nosso coração que está sempre confiando, com a nossa confiança plena nele, para que quando acontecer algo, você terá a autoridade de se lançar na presença e Deus responder a sua oração, responder a sua lágrima e você conseguir receber aquilo que você tanto clama. Então, no nome de Jesus, comece a clamar ao seu Deus, porque o nosso Deus, ele é poderoso para até mesmo transformar aquilo que já tinha sido decretado pelo próprio Deus, para que haja uma sentença alterada para você viver mais 15 anos. Que seja assim na sua vida. Talvez na sua vida o que você precise não seja mais 15 anos. E a minha pergunta é, o que você precisa aqui nessa manhã? Então, no nome de Jesus, vire o seu rosto para os muros e se lance na presença do Senhor e clame como rei Ezequias,
Ezequias, porque nós declaramos aqui a resposta imediata do Senhor à medida que o nosso coração esteja plenamente confiando no Deus que nós servimos. Clame ao Senhor, tópico 3.1. No último tópico, seja prudente, tópico 3.2. Não podemos abrir as portas da nossa casa para a visita babilônica, que se achegam com gentilezas para conhecer os nossos tesouros. Precisamos blindar a nossa vida e a nossa casa contra a visitação do inimigo, do inimigo, que eu botei até errado ali, né? D60. Isso aí foi o Espírito Santo ali que foi a visitação do inimigo. Então, nós precisamos blindar a nossa vida, porque o inimigo ele tenta se aproximar. Para quê? Com um único objetivo: roubar, matar e destruir. Então, o que ele faz? Ele recebe um mensageiro, Ezequias, recebe um mensageiro babilônico, e ele começa a mostrar aquilo que ele tinha. Aqui estão os meus tesouros, aqui estão as minhas posses, aqui estão os meus gados. Ele começa a mostrar aquilo para quem era inimigo dele. Vamos ler no capítulo 38, no verso... 39, capítulo 39. Deixa eu achar aqui esse texto. Isaías 39... Não, 2 Reis 20, 17, meu irmão, perdão. Abre aí comigo a sua Bíblia em 2 Reis, capítulo 20, verso de número 17. Diz assim a palavra do Senhor: eis que vem, o profeta Isaías liberando sobre Ezequias. Vou ler o 14 aqui para contextualizar. Então veio Isaías, o profeta, até o rei Ezequias e disse: o que disseram esses homens que ele respondeu, que ele recebeu? E de onde vieram eles a ti? E Ezequias disse: eles vieram de uma terra longínqua, a saber, de Babilônia. E ele disse: o que eles viram na tua casa? E Ezequias respondeu: todas as coisas que estão na minha casa eles viram. Não há nada entre os meus tesouros que eu não tenha lhe mostrado. E Isaías diz assim, ouve a palavra do Senhor. Eis que vem dias em que tudo o que estiver na tua casa e aquilo que os teus pais tiverem acumulado até este dia, será carregado para a Babilônia. Nada será deixado, diz o Senhor. E dos teus filhos que sairão de ti, as quais tu gerarás, eles também o levarão. E eles serão eunucos no palácio do rei da Babilônia. E então disse Ezequias a Isaías: boa é a palavra do Senhor que falastes. E que ele disse: se a paz e a verdade estiverem nos meus dias, não é boa? E o verso de número 20. E o restante dos atos de Ezequias, e todo o poder, e como ele abriu um tanque, um canal, e trouxe a água para dentro da cidade, não estão escritos nos livros das crônicas dos reis. Ou seja, ele abre a porta do seu palácio para aqueles que são mensageiros do inimigo. Meu irmão, isso aqui é muito sério. Isso aqui, ele reflete aquilo que nós falamos aqui, quase que todos os cultos, em relação à nossa casa. Você vem para a EBD, você vem para o culto da palavra, você vem com o culto da vitória, com o intuito de blindar a sua casa, blindar a sua família, blindar aqueles que estão debaixo da sua responsabilidade legal e espiritual. Agora, imagina se por um descuido nosso, a gente recebe na nossa casa, senta à mesa com a gente os nossos inimigos e muito mais, porque a pior não é isso, o pior é você dar acesso. Porque quando Ezequias mostra o reino, mostra os seus tesouros, mostra tudo, o que ele está querendo dizer para o inimigo é que agora vocês têm acesso. Vocês já sabem onde está tudo que eu tenho. Ou seja, você é livre para entrar e sair a hora que quiser. Meu irmão, cuidado com os acessos que você dá na sua vida. Acesso a pessoas que muitas das vezes não compartilham da mesma visão que você. É diferente, meu irmão. Escuta isso aqui, saiba diferenciar isso aqui. Eu não vou falar mais com quem é ímpio. Não, isso aqui é diferente. O nosso papel é mudar a sociedade. Nós estamos falando aqui, acesso a lugares onde se esconde tesouro. E qual é o lugar que está escondido o seu tesouro, irmão? Que a Bíblia fala, é o seu
Então, cuidado com o acesso que você tem dado às pessoas, no seu coração, porque é uma atitude delas que faz roubar aquilo que você deu acesso. É onde as pessoas se frustram, é onde as pessoas se entristecem, é onde as pessoas acabam até mesmo largando a Deus. Mas eu tenho certeza que isso não acontecerá conosco, porque nós aprendemos muito mais com as histórias das pessoas. Ezequias não teve ninguém para ele aprender, através da vida dele, que serviu como aprendizado para mim e para a sua vida. Então, nós estamos estudando aqui a vida de Ezequias para aplicar tudo aquilo que ele fez de bom. E aquilo que ele fez de ruim, a gente descarta. Então, no nome de Jesus, meu irmão, redobre a atenção com os acessos que você tem dado deliberadamente para as pessoas que estão ao seu redor e que você consiga ser cada vez mais um instrumento poderoso de Deus nesse tempo. Amém? Vamos para a conclusão, então, para finalizar? Precisamos atrair a presença de Deus em todo lugar que nós estivermos. Ser intencional em perseverança nos preceitos da palavra, para que haja uma mudança no ambiente. Aprender com Ezequias a confiar plenamente em Deus e nos dias de maiores diversidades, clamar ao Pai que tem poder para intervir em qualquer circunstância, porque eu tenho certeza que se a gente aprender isso aqui com Ezequias, nós teremos dias prósperos na nossa vida, dias de paz, dias de alegria, dias de vitória, e você será aquilo que nós profetizamos, você será um colecionador de experiências e de milagres com Deus. Então, que essa palavra ela fique no seu coração, meu irmão. Aprenda com Ezequias, aprenda com ele a ser íntegro, colocar diante de Deus aquilo que você tem como precioso, que é o seu coração, e aprenda também a escolher a quem você vai dar acesso ao seu coração, que é o tesouro da nossa vida. Amém? Você recebe essa palavra? Então, Deus abençoe você, Deus abençoe a sua casa, pastor. Muito obrigado. Glória a Deus. Fica de pé. Deus abençoe a vida do pastor Jonatas, lição abençoada. E é isso, irmão. Finalizou ali dizendo, quando você abre demais os teus tesouros, você está dando oportunidade para o inimigo saber os acessos, os caminhos, as tuas deficiências, para poder ir de acordo com aquilo que você deu legalidade. Então aprenda isso. Nem todo mundo pode frequentar aquilo que Deus deu só para você. Amém? Que o Senhor te abençoe. Logo mais à noite, nosso culto de celebração. Esteja na casa de Deus, convide pessoas para estar aqui, incentive outras pessoas para estar na escola dominical, porque é o tempo de aprendizado na nossa vida. Amém? Vamos orar, vamos agradecer a Deus, para que o Senhor nos dê um restante de manhã, tarde abençoada. Amém? Senhor nosso Deus, nós queremos te agradecer nesta manhã, pela tua presença, por esta aula abençoada que nós recebemos. Estamos saindo daqui fortalecidos, alimentados. Agora leva o teu povo em paz, segurança. Dê o restante de manhã, um almoço, a tarde abençoada. E logo mais à noite, Senhor, nos motiva, nos anima a estar na tua casa para celebrar o teu nome. Abençoa cada um no poderoso nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso amado Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo sejam com todos, desde agora e para sempre. Todos digam: vai em paz, Deus te abençoe em nome de Jesus.